Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Vamos entrando, vamos aguardando o pessoal entrar. Boa noite a todos. Espero que o som esteja bom para todo mundo. Hoje temos mais uma entrevista maravilhosa. Hoje com a Shirley Brandão, uma autora aqui da nossa editora, da editora Hércules, autora do livro O Caminho de Shanti. Vamos entrando todo mundo. Eu vou aguardar aqui um pouquinho as pessoas entrarem para a gente poder iniciar. Tem que dar um tempo pro Instagram poder entregar, né, a live para todo mundo. Muito obrigada, Paulo. Sucesso para todos nós. Então todos sejam bem-vindos, todos que estão entrando, todos sejam bem-vindos. Então vamos lá. Bom, hoje nós vamos entrevistar a Shirley Brandão. Ela é especialista em desenvolvimento integral humano. Ela é facilitadora internacional e coach do método Heal Your Life, Louise Hay. Ela é sócia fundadora do grupo de terapia e coaching vibracional Eu Pleno. Ela é mentora de líderes e profissionais de desenvolvimento humano com experiência na área há 35 anos. É TEDx Speaker, idealizadora do podcast Eu Aprendiz de Eu Mesma. Eu Aprendiz de Mim, desculpa. Eu Aprendiz de Mim. É o podcast dela. Articulista em diversos meios de comunicação, autora do livro O Caminho de Shanti, O Perdão Muda Tudo, aqui da editora Hércules. O Instagram dela é Shirley Brandão Oficial, tá? Eu vou convidar a Shirley para entrar aqui na live para poder participar. Com a Shirley foi muito boa, rendeu muito assunto, muito papo, foi muito bom. Além do livro, a gente conversou a respeito, né, desse trabalho que ela faz, que ela tem na rádio. Vamos ver se ela tá entrando. Oi, oi, oi! Oi, Shirley, boa noite, que linda! Boa noite! Tô pronta para sair daqui a pouco. Nossa, muito linda! Boa noite. Seja bem-vinda. Você também. Gostei do seu cabelo preso. Ai, obrigada. Hoje eu tô com um rabicozinho aqui. Ficou lindo. Muito Tudo obrigada. bem? Bom, eu fiz a apresentação aqui, sua, né? Hoje a gente vai para nossa segunda live juntas. A primeira foi excelente, excepcional. O pessoal gostou bastante. Eu também gostei muito de entrevistar você, aprendi muitas coisas. E hoje eu acho que vai ser tão especial quanto foi da primeira vez, né? Eu tô sentindo no meu coração que sim. Muito especial, até porque o tema que nós vamos abordar é um tema maravilhoso. Sim, é mesmo. Bom, eu vou começar a entrevista. Sejam bem-vindos todos que estão entrando aqui na live. Essa live vai ficar gravada aqui no perfil. Espero que vocês fiquem com a gente aqui até o final, tá? Essa live não vai ser tão longa quanto as outras. A Shirley, ela tem um compromisso, tá bom? Então, eu vou iniciar perguntando para Shirley, a partir desse currículo todo que eu li, seu, né? Um currículo grande até, né? Para uma pessoa que... Eu achei que a Shirley era tão novinha, eu descobri hoje a idade dela. Eu achei que ela era super nova, mas tudo bem, vamos deixar para lá. A partir desse currículo, Shirley, eu gostaria de saber quais foram as chaves para o seu autodesenvolvimento. Tá, mas antes eu quero te falar uma coisa. Porque eu disse que depois da live tem a apresentação de balé da minha neta. E aí ela falou assim, mas Chile já? Eu falei, minha neta tem 7 anos, já? Bom, mas é isso, só para contextualizar, né? Uhum. Quais foram as chaves? Tem uma coisa que eu falo muito, Lud,
é que na jornada do autoconhecimento, né, nessa jornada onde vamos aprendendo mais a respeito de nós mesmos e vamos nos posicionando na vida a partir da nossa essência, dos anseios da nossa alma, daquilo que está mais ligado ao propósito de vida, a gente encontra nessa caminhada várias viradas de chave, vários insights, vários conhecimentos que se tornam especiais e que simbolizam para a gente uma mudança que é como se fosse uma virada de página, sabe? Quando você diz assim, a minha vida antes disso e depois disso. Então, várias coisas são importantes, mas algumas delas marcam, né? E como o nosso tema hoje é Louise Hay, sem dúvida, essa mulher, com pouco conhecimento que ela compartilhava, pelo menos ela compartilhava muito, mas que chegava no Brasil, que eram apenas os livros e poucos vídeos na internet, vídeos de meditação, eu percebi mudanças muito grandes na minha vida. E eu me encantei pela Louise Hay. E depois, fazendo muitas formações e buscando muito conhecimento para atuar nessa área que eu estou, e eu posso dizer para você que o currículo está bem resumido, porque eu nunca parei de estudar nesses 35 anos, sempre buscando, aprendendo técnicas. E uma coisa que me chamou muita atenção é que dentro de todos os métodos que eu aprendi, tinha um toque de Louise Hay. A Louise foi inspiração para a maioria de tudo que eu já fiz até hoje. Então, isso prova o que já dizem, né? A Louise Hay é a precursora da maior editora de livros de autodesenvolvimento do mundo. Ela começou com tudo isso, publicou vários livros, tem vários best-sellers e expandiu de uma forma incrível, porque o trabalho que ela realizava causava muita transformação. Tudo que causa muita transformação se expande mesmo, né? E se sustenta, porque esse método que ela criou, o método Heal Your Life, ele já existe há mais de 30 anos e ele está presente em mais de 70 países. Então, se fosse algo razoável, que não fizesse tanta diferença, talvez tivesse durado 5 anos, 2 anos, mas é algo que cresce exponencialmente. Então, é isso. Tá certo. Então, já que a gente começou a falar da Louise Hay, eu gostaria de saber como era a sua vida antes da Louise Hay e como aconteceu a transformação, essa mudança, né, para o que você é hoje. Eu queria saber se foi rápido, eu queria saber se demorou, como que foi essa mudança, como que era antes e como que foi depois de Louise Hay na sua vida. As pessoas que me conhecem são prova do que eu vou dizer, mas quem não me conhece às vezes não acredita quando eu falo como era a minha vida. Eu era uma pessoa que me cobrava muito, era muito má comigo mesma, me criticava, me julgava. Eu era uma pessoa muito reativa, que explodia muito fácil, muito nervosa, sabe? Perdia paciência com tudo. E muitas vezes, assim, usava a raiva de uma forma descompensada, gritando com as pessoas, agredindo as pessoas. E com isso eu me agredia mais, porque eu sabia, sempre soube que eu sou muito amorosa. Mas esse amor, ele não estava ganhando frente, porque eram tantas questões, né? Eu me diminuía, tinha uma carência muito grande, uma necessidade imensa de reconhecimento. E, nossa, a Shirley de anos atrás, ela fica assim, na minha lembrança, como uma pessoa que eu conheci, mas que hoje eu não sinto, sabe, que faz parte de mim. Mas não foi uma mudança assim, legal, agora eu entendi isso, pá, mudei. Não, você entende e vai caminhando, e de repente você escorrega. E aí você se critica, porque aí você conhece, né? Vou falar em primeira pessoa. Eu me criticava, porque sabendo como agir, eu ainda agia de maneira errada comigo e com os outros.
E aí eu ficava assim, mas você é burra, né? Como que pode? Você sabe o caminho, você trabalha com pessoas e você comete um deslize desse. E a Luísa ensina uma coisa que para mim é muito valiosa, a não nos criticar em hipótese alguma. Então eu fui aprendendo na prática a dizer para mim mesma, ok, Shirley, você pisou na bola, mas que bom que você sabe o caminho, que bom que você está dando o seu melhor. E olha, você já avançou um pouco mais. Então eu ia me incentivando a continuar, ao invés de ficar apontando o dedo, me julgando, me criticando e falando mal de mim. Porque eu fui a minha maior carrasca. Hoje eu sou a minha melhor cliente, porque eu apliquei na minha própria vida e comprovei toda uma transformação. Entendi. Realmente tem que pedir ajuda aos universitários. Como você disse assim, as pessoas que me conheciam antes são prova, porque eu te conheci agora, depois. E assim, não imaginava isso. Não tem como ver isso em você, né? Essa pessoa que você fala dessa forma assim, né? Que se criticava, se judiava, se castigava, né? Uma pessoa que falava de forma agressiva, de jeito nenhum, não tem como ver isso em você. Então, realmente, deu certo. Deu Porque certo. deu muito certo, porque não tem como ver isso em você. Você, o que você transparece, né, é ser uma pessoa bem calma, bem ponderada, inteligente, centrada, que não tem nada a ver com essa Shirley de antes. Graças a E Deus, né? hoje eu aprendi a lidar com a raiva, por exemplo. Porque muito da minha agressividade e explosividade vinha de uma raiva mal expressada. O dia que eu entendi que a raiva era boa, raiva é bom, qualquer emoção é boa porque ela nos ensina, porque ela nos transforma, mas eu via como uma inimiga no passado. Imagina, sentir raiva, que coisa horrível. Era assim que eu via. Mas hoje eu entendo que quando ela vem, eu olho para dentro, procuro, de muito pouco tempo para cá, eu vivi situações, eu falo de muito pouco tempo mesmo, porque até mais ou menos um ano atrás eu tinha picos de raiva mal expressada, mas isso foi ganhando um espaçamento maior cada vez que eu me trabalhava. E hoje eu já me vi confrontada por situações que poderiam me levar a explodir, mas eu silencio e olho para dentro. E aí eu percebo que a raiva está ali, eu acolho essa raiva, porque ela é uma emoção humana. E depois eu respiro e penso como é que então eu posso lidar com ela. Existem várias maneiras de expressar a nossa raiva, de liberar a raiva, sem a gente precisar externar isso para o outro. Às vezes até o outro te provocou. Às vezes o que o outro fez realmente foi algo ruim, mas deixa ele ser ele, uma vez que você aprendeu a se manter centrado. Entenda, né? A gente precisa entender o que é da gente e o que é do outro. Eu sempre falo que onde há conflito entre duas partes, o conflito se dá porque ambas as partes têm questões a se curar. E se uma parte já está curada, aquilo não se torna conflito, porque ela sabe recuar e lidar com aquilo da melhor forma no momento correto. É verdade, isso é verdade. Se a outra pessoa ela tem um pouco mais de sabedoria, ela consegue dar uma acalmada na situação, né? Isso se ela tiver essa inteligência emocional que você está falando, né? Teve um participante do meu último retiro, do método Heal Your Life, que deixou um feedback que eu adorei. Ele falou que a gente traz lá uma vivência da dinâmica familiar da Virginia Satir, e ali tem alguns padrões de comportamentos familiares que nós costumamos ter quando estamos agindo sob estresse. E ele falou assim, no feedback dele, ele falou assim, Shirley, pense em considerar não a questão de estar sob estresse, mas é sob estresse e não centrado. Por isso a gente tem esse tipo de comportamento. E eu achei tão bacana, porque eu falei, é verdade.
Às vezes, eu tô passando por uma situação onde a minha vontade é xingar, brigar, explodir. Eu tô no estresse, mas se eu tô centrada, eu vou entender. A gente tem mania de querer resolver tudo, né? Quero resolver logo, quero conversar logo, quero resolver logo. Só que eu aprendi que ao invés de resolver, quando a gente vai por esse imediatismo de falar logo, de estar certo, de virar aquela página, ao invés de resolver, a gente piora. Entende? Então, resolver muitas vezes é ficar calado, é esperar o tempo certo e ali no momento certo, se houver, porque de repente só o silêncio pode ser a resolução, dependendo do que seja, né? O silêncio e deixar para lá. Com o tempo a gente vai aprendendo. O método Heal Your Life me ensinou muito a ficar nesse lugar de paz interior. Hoje é interessante falar, porque as pessoas falam assim, eu vou buscar o autoconhecimento porque eu preciso parar de ter problemas. Minha vida está muito cheia de problemas. E eu explico. Se alguém vende alguma fórmula mágica de você vai mudar a sua vida com isso, com aquilo, não caia nessa. Porque de verdade, nós mudamos a nós mesmos e a nossa vida muda. Já que você estava falando do Heal Your Life, fala pra gente, então, explica direitinho como que funciona o método, como que o Life Coach também que você faz. Tá. Nós somos vários facilitadores no Brasil. A formadora do método Heal Your Life, a pessoa que capacita os facilitadores é a Refornari, muita gente conhece. Ela foi para fora, fez a formação, veio e começou a preparar pessoas para trabalharem com o método. Eu fiz parte da primeira turma, porque eu já sabia que eu trabalharia com esse método, já pensei em fazer essa formação em outros tempos, e deu certo, né? Fazer aqui no Brasil com ela, que é uma pessoa maravilhosa. E ali, nessa formação, nós temos uma formação inicial que é para preparar os retiros, conduzir workshops. O retiro é idêntico ao que a Louise Hay dava. Então, nós não mudamos. Exatamente como a Louise Hay fazia e como está sendo feito em 72 países, é o que nós facilitadores fazemos. Agora, os workshops, nós podemos fazer alterações dentro da metodologia Heal Your Life. E ele nos possibilita fazermos... olha, eu vou falar. A Renata fala mais de 10 workshops, 20, algo assim, mas eu acho que você consegue criar infinitos workshops com base no conteúdo que nós aprendemos nessa formação. Hoje eu estou fazendo os retiros presenciais em imersão. Você vem para Goiânia e eu estou sempre recebendo pessoas de outros estados. Você se hospeda num espaço de natureza numa sexta-feira e você vai embora no domingo à tarde, no final do dia. E ali você recebe todo esse conhecimento em imersão. Quando a gente se dispõe a aprender por imersão, a nossa aprendizagem, a captação de todo o conteúdo é muito maior. Também tem os workshops. Então, eu já fiz workshops para empresas, já levei esse conhecimento falando sobre amor próprio nas empresas, para maiores de 60, para jovens, para mulheres, agora vai ter uma formação para crianças. Então, a gente também vai poder levar para crianças entre 5 a 10 anos. E ali serão workshops, né, menores de 3 horas. Mas o coaching, a segunda formação, que é o método avançado, ele é um coaching mais terapêutico. Ele trabalha muitas questões mais profundas, considerando as áreas mais importantes da vida, né? Conduzindo para a ação. Ok, eu entendi as minhas crenças, eu entendi minhas questões, e ali, com o profissional que te apoia, você vai sendo orientado a fazer mudanças com base nesse entendimento que vai tendo. Esse processo depende de como você está no autoconhecimento. Cada facilitador tem a sua liberdade de trabalhar dentro do método
E eu, quando conduzo um trabalho para quem está cru no autoconhecimento, para quem não fez muita coisa, normalmente a gente precisa de 10 sessões. Eu atendo online, atendi presencial, mas o online cresceu muito desde a pandemia, acabei migrando só para o online. E o que mais? Além do trabalho da Luíse, por exemplo, do que eu aprendi com essa formação, tem todas outras formações que eu já fiz e que eu também não deixei para trás. Só que eu estou sempre colocando um toque de Louise Hay. Então, nesse momento, eu estou fazendo atendimentos para um grupo de médicos e que estão dentro de um programa grande de branding. A parte inicial é comigo, porque sem nos conhecer, não faz sentido aprender estratégias, querer entender sobre posicionamento de imagem, sem saber como a gente é. Então, estou fazendo esse trabalho. Nesse momento, também estou dando uma mentoria sobre coragem para terapeutas. A maioria facilitadoras do método, colegas minhas. E aí, como eu tenho uma jornada muito longa, já atendi muitos profissionais da área do desenvolvimento humano, elas se identificam com a minha jornada, com a minha trajetória, com a minha história de superação. Enfim, é um trabalho atrás do outro, né? Palestras, faço um programa na Rádio Jovem Pan toda quinta-feira de manhã, chamado Show da Manhã. Participo, né, como membro da bancada desse programa, que só fala de coisas boas. Então, tudo é focado para um bem maior. Tudo do meu trabalho é voltado para isso. É um campo de energia muito boa, né? Sempre buscando, assim, ser melhor, evolução, né? Porque o Sim, autoconhecimento, quanto mais a gente se conhece, eu acho que melhor a gente lidar com a gente mesmo, né? Esse, sem esse dúvida. controle emocional só vem de um autoconhecimento bem profundo, que aí a gente começa, eu acho que, a adquirir um autocontrole, né? Porque se a gente é muito explosivo, a gente não tem um autoconhecimento bom para poder saber se controlar, não é isso? Sim. E Ludmila, liberdade é um desejo de todos. Todo mundo quer ser livre, livre para se expressar, para se comunicar, para viver, não é verdade? Só que tem um detalhe: não é possível, em hipótese alguma, ter essa sensação de liberdade se você não tem antes autorresponsabilidade. O que significa isso? Não é o que está acontecendo no mundo, não é o que o outro está fazendo, não é o que está dizendo, não é o mal que alguém me fez, é como eu escolho agir, é como eu me posiciono. Do eu preciso olhar para isso, mas lá atrás eu perdia tempo procurando os culpados, né? Já culpei pai, já culpei mãe, já culpei governo, já culpei trabalho, já culpei o salário, já culpei família, já culpei amigos, já culpei clientes, já culpei muita gente nessa vida. Não tem como ser livre assim. Então, quando eu aprendi isso, eu comecei a olhar para as situações e falar: peraí, o que eu tenho que aprender com isso? Às vezes é uma relação que te confronta com algo que o seu aprendizado é seguir seu caminho e deixar essa pessoa para trás. Porque você já se conhecendo, entendendo dos seus valores, percebendo o desalinhamento com os valores de outra pessoa, tem que seguir o seu caminho e ficar em paz com isso. Né? Não significa que você vai dar certo com todo mundo, que aí você já se conhece, sabe lidar com as suas emoções, então você vai ser bonzinho, queridinho. Não, vão ter pessoas que não vão gostar de você, mas você vai ficar em paz. Vai ficar. Eu fico hoje em paz. Eu acho até interessante quando eu fico sabendo que alguém não gosta muito de mim, porque no fundo, eu sei que não é comigo. É algo que eu espelho nela, alguém que eu lembro, uma dor que ela carrega. Não sou eu. Não sou eu. Entende? Porque quando alguém age de um jeito que eu desaprovo, que bate contra os meus valores, hoje eu sei reconhecer que se tá doendo é meu. E eu preciso olhar para isso. Qual é a dor que eu tô sentindo
que foi provocada pela atitude do outro. Como é que eu vou lidar com ela? Os holofotes voltam para mim. Não tenho que colocar energia mais em procurar culpados, em delegar uma responsabilidade que precisa ser minha, porque essa vida só eu posso viver. E o mais interessante é que até o último suspiro eu serei a pessoa com quem mais terei convivido. Olha que incrível! Então, quanto melhor é a minha relação comigo, com as minhas dores, com as minhas mágoas, com os meus ressentimentos, com as minhas raivas, melhor para mim. Eu ganho mais, né? É verdade, tudo isso que você falou faz 100% de sentido. Eu queria dar boas-vindas para todo mundo que está entrando, porque tem bastante gente entrando. Antes da live cair, tinha bastante comentário. Eu não lembro agora o nome das pessoas, mas eu lembro dos comentários falando que ai, Shirley, te amo. Shirley, linda. Ai, também teve uma pessoa que comentou. Eu também não imagino a Shirley desse jeito que ela falou que ela era antes. Também falou que não conseguia imaginar. Eu tenho uma outra pergunta aqui que eu anotei. Que eu queria saber quais foram as principais mudanças de você com você mesma e de você com os outros. Mas isso você já falou. E eu acho que você já deixou clara essa parte, né? Da mudança de Tem uma coisa importante que não foi falada disso que você está me perguntando. Ok, Shirley, mas, bom, quem é explosivo sabe que o explosivo, quando vê, pá, já estourou, né? Como é que você conseguiu aprender a respirar? Exercitando. Também quero saber. Por exemplo, a última vez que eu tive um rompante e agredi uma amiga minha muito especial, não agredi fisicamente, mas quase, faltou pouco. Eu me contive e aqui perto da minha casa eu moro em frente a uma área turfística, né, onde tem corridas de cavalo. E lá do lado de dentro, os cavalos durante a semana treinam e não tem público, não tem ninguém, é só a natureza e os cavalos e os jockeys. Eu coloquei isso é só uma das coisas. Eu falei, vou fazer uma caminhada com intenção, uma caminhada em jejum para poder me centrar mais, para poder estar mais em conexão com a minha espiritualidade. E ao dar o primeiro passo, eu vou colocar a intenção. Eu quero me trabalhar, eu quero deixar de reagir, eu quero expressar a minha amorosidade, porque eu sou muito amorosa. E ali eu ia fazendo essa caminhada com esse propósito do início ao fim, visualizando, porque o exercício de visualização é muito poderoso, eu visualizando situações em que eu já tivesse aprendido a lidar com essas questões que me tiravam do sério. Meditação, silêncio, meditação, ajuste alimentar. A gente pensa que não, mas a alimentação interfere muito na nossa espiritualidade, né? Então, nós temos uma intuição que traz as respostas do coração, que é o lugar onde a sabedoria divina fala conosco. Só que, quando a gente está muito acelerado, quando não sabe parar, quando não adota práticas de ócio criativo, quando se alimenta mal, são tantas coisas, refrigerantes, frituras, tantas comidas assim que não são boas, que não são saudáveis, que bloqueiam a nossa intuição. Fora isso, esse comportamento acelerado, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, gente. Às vezes a gente precisa aprender a não fazer, porque isso é fazer muito. Então é sagrado para mim os meus momentos de meditação, de oração, uma alimentação saudável, exercícios de respiração, práticas como essa da natureza, visualizações. Eu tenho técnicas e mais técnicas que eu aprendi ao longo desses anos. Não faz sentido eu só ensinar isso para os meus clientes. Eu preciso usar isso. E é até o que me dá embasamento para dizer, pode usar que funciona. Porque eu consegui transformar minha própria vida. Eu ainda vou trazer uma das pessoas do meu passado para fazer uma live comigo, para falar da Shirley de antes.
porque eu acho que vale a pena alguém falar para que as pessoas acreditem. É possível mudar, gente. O que eu estou Mostrar querendo... uma testemunha, né? Uma prova viva. Eu tenho várias. É possível mudar. É possível mudar. Sabe, gente, eu fazia tudo para agradar as pessoas, então eu acabava criando relações desequilibradas, porque eu queria agradar, porque eu queria ser querida, porque eu queria ser amada, e isso tinha dois aspectos. Tinha o aspecto do sentimento de rejeição não trabalhado da minha infância, que eu carreguei por muitos anos, e tinha uma certa arrogância que hoje eu posso reconhecer, de saber que ao dar mais, eu me coloco superior. É muito sério isso. E aí, olhando para isso, eu falei, caramba, como é que eu vou ter relações saudáveis apenas quando eu conseguir equilibrar essa questão entre o dar e receber. Isso também, Bert Hellinger fala, eu também tenho formação em constelação familiar, e Bert Hellinger, antes de saber que ele já falava, antes de ter acesso à constelação, eu já tinha entendido, mas eu não sabia praticar isso. Então eu ia dando. E é interessante, porque quando você começa a fazer isso, certas pessoas, tudo que você dá, elas acham que é pouco. Querem mais, querem mais, querem mais. E aquele sentimento de falta de valorização, ele cresce. Ele cresce. Gente, tudo que você fala eu me identifico. Mas se você tá falando que tem uma luz no fim do túnel, que tem uma esperança, vou me agarrar nela. Vou fazer uma sugestão para quem está nos acompanhando. Esse aqui, ó, você vai no Amazon. Esse livro da Luiz, Você Pode Curar Sua Vida, é uma edição especial, todo colorido. Uhum. Talvez você não encontre esse, mas você vai encontrar um livro por R$ 39, R$ 42, chamado Você Pode Curar Sua Vida. E estabeleça com você um compromisso de colocar em prática de verdade tudo que está propondo dentro desse livro, porque Você pode mudar sua vida? você pode curar sua vida. Esse é o maior best-seller da Louise Hay. Então, você vai experimentar uma mudança significativa a partir da prática consistente em relação a tudo que o livro propõe. Eu nem sonhava em fazer tantas coisas que eu fiz nessa jornada toda quando eu li esse livro, e eu coloquei em prática. E nossa, fez tanto sentido para mim, mudou tanta coisa. Só que quando você entra na jornada do autoconhecimento, você descobre que ela não tem fim. Então, você começa com um livro como esse, daí você sente no coração o desejo de ler um outro, de fazer um curso, de fazer um workshop, de participar de algo. Faça, vai fazendo, porque cada vez que você experimenta o poder de se conhecer, mais você quer se descobrir. Ah, os meus podcasts, Eu Aprendiz de Mim, é um conteúdo gratuito que está lá no Spotify. Qualquer pessoa tem acesso, você pode escolher por título. Tem gente que maratona do começo até o último, eu já estou com 120 episódios. Sabe, vale muito a pena. Tem muita coisa boa disponível para a gente acessar. Antes, né, da gente entrar nesse assunto, eu queria ter te feito uma pergunta antes, que era a respeito da própria Louise Hay, porque, assim, as pessoas que te acompanham, obviamente, elas já sabem quem é Louise Hay, tudo que ela fez, mas quem não te acompanha, às vezes a pessoa ela é leiga, né? Às vezes é um seguidor aqui da editora Hércules e ela veio por conta de um outro livro, um outro assunto que não tem nada a ver. Então, para você fazer um resuminho sobre ela, né? Para as pessoas poderem entender a criadora, né? De todo esse conhecimento. Ela a sua mentora, né? Ela que te inspirou a tudo isso. Sim. A Luísa, a história dela, inclusive, vocês vão poder ler nesse livro que eu indiquei, mas de forma resumida, a Luísa ela teve uma vida assim, pensem nos desafios que um ser humano pode ter. Parece que para ela foi assim, num nível hard mesmo.
ela foi estuprada aos 3, 4, 5 anos de idade por vários homens da vizinhança, e enfim, ela teve, ela foi muito assim, deixada, sabe? Uma menininha que entendeu como linguagem de amor, essa linguagem violenta e agressiva. Para ela era normal ser maltratada, porque a criança aprende como linguagem de amor aquela linguagem que é expressada em seu meio. E a Luíse passou por vários desafios e um dia saiu de casa muito cedo e foi trabalhar. Ela era uma mulher alta, bonita, trabalhou como modelo, se casou, achou que a vida dela estava toda mais encaminhada e daí ela amava muito o marido e foi abandonada, foi trocada por uma outra mulher. E ali ela entendeu que o abandono era um padrão, né? Ela vinha sentindo esse abandono desde a infância. Aí ela descobriu uma igreja chamada Igreja Ciência da Mente. Eu nem sei se existe, mas era uma filosofia de vida que eles ensinavam e ela foi e aprendeu e logo ela já estava atendendo pessoas a partir desse conhecimento lá nesse lugar. E ela foi levantando questões emocionais por trás de problemas físicos. Ela foi fazendo uma compilação, atendia muitas pessoas, começou a perceber que por trás de todas as doenças existem 4 sentimentos predominantes: raiva, culpa, medo e ressentimento. E aí, vários terapeutas começaram a aplicar o método que ela foi desenvolvendo e comprovaram também que o trabalho com as emoções ajudava muito no processo da cura. E logo que surgiu a AIDS, que no início as pessoas morriam, não tinha outro destino, né? Quem tivesse a doença ali já sabia que essa pessoa morreria. A Luíse começou a atender esses homens, essas pessoas com AIDS, e começou com um grupo de 8 pessoas, e esse grupo foi se expandindo à medida em que a notícia corria de que as pessoas estavam tendo qualidade de vida. Então, fala-se de pessoas que, inclusive, naquela época foram curadas a partir dos ensinamentos dela. Mas não ficou aí, né? Passou um tempo, ela descobre um câncer vaginal. Olha só a região do câncer. E tinha tudo a ver com os abusos que ela tinha sofrido. E o médico sugeriu que imediatamente ela fizesse uma cirurgia. Mas já conhecendo vários caminhos e já tendo, inclusive, as suas próprias técnicas, ela pediu para o médico um tempo para levantar o dinheiro. Só que, na verdade, ela queria colocar em prática, em detalhes, tudo o que ela sabia que contribuiria para a sua cura. E assim ela fez. Ela adotou terapias holísticas, ela mudou a alimentação, ela fez atividade física, ela mudou a sua mentalidade, ela começou a fazer exercícios de afirmações positivas e ela foi fazendo tudo o que ela aprendeu e ensinou consigo mesma. 6 meses depois, sem nenhuma intervenção médica, aquele câncer gravíssimo tinha desaparecido. E aí ela publicou um livro que aqui nesse a gente tem acesso do resumo dele, que na verdade não é nem um resumo. Ela tem um livro que Ame-se e Cure Seu Corpo, o nome dele. Foi o primeiro livro dela, que ali ela fala da doença, da causa emocional provável e do novo padrão de pensamento que se deve adotar para trabalhar com essa causa. Eu gosto de dizer assim, que se você está num tratamento médico, não pare de fazer o seu tratamento, porque o conhecimento que a Luíse tinha era tão extenso que deu a ela segurança de fazer o que ela fez. Mas não somos todos que temos tanto acesso assim para abandonar um tratamento médico, não é assim. Então, associe ao tratamento médico as técnicas que ela ensina. Você consegue potencializar o resultado. Então, resumindo, né? Luíse faleceu tem 7 anos, 97, o ano que ela faleceu, aos 92 anos, sem nenhuma doença. Luíse Hay faleceu dormindo. É raro as pessoas morrerem sem nenhuma doença. Às vezes elas até morrem dormindo. Tem um
um infarto fulminante, eu mesma perdi um irmão assim. Mas ali tinha um problema de saúde que a pessoa desconhecia. A Luísa não tinha problema de saúde. Ela foi porque chegou o momento dela ir. E isso 2017, né? 2019 eu fiz a formação, que foi quando ela veio para o Brasil. E hoje, né, aí realizando tantos retiros, workshops eu já devo ter dado uns 50. E retiros, como eu faço 3 por ano, demorei 1 ano e pouco para começar a fazer, eu estou indo para o 7º. Mas cada retiro são depoimentos muito preciosos. E depoimentos não só do que as pessoas vivem ali, porque com o tempo elas vão contando o que mudou na sua casa, em suas vidas, na sua maneira de se tratar, em relação a como trata seus filhos, o que mudou nas relações, o que mudou no corpo físico. Ora, o meu corpo físico, eu também passei por várias situações. Eu tive hipertireoidismo, dizem que não tem cura. Eu não conhecia a fundo o método da Louise Hay, mas intuitivamente eu tinha uma noção de que o pensamento positivo, não sozinho, mas que o pensamento positivo junto com o sentimento de, vamos chamar de fé, esse sentimento, sabe, de que você já conseguiu superar aquele problema, que era tão verdadeiro e forte, me fez atravessar o hipertireoidismo sem nunca mais ter nenhum sinal da doença. E assim, eu tinha farmacinha de remédios em casa, vivia com dores de cabeça. Nossa, eu não sei dizer assim, todas as vezes em que fui acometida por problemas de saúde. Hoje é muito raro, não tem farmacinha em casa, entro muito pouco numa farmácia. E eu acredito que seja isso. Não foi só pensar positivo, eu acredito de verdade. Porque, gente, o trabalho entre acreditar que a sua vida pode ser boa e não acreditar é o mesmo. Então, por que eu não escolho acreditar que eu posso me curar, que eu posso viver relacionamentos saudáveis? À medida em que eu vou acreditando, o sentimento que é gerado aqui dentro é um sentimento de uma potência inimaginável. Porque aí a gente consegue manifestar aquilo que o nosso sentimento está vibrando. A vibração se eleva. Então, o que nós desejamos está num nível vibracional elevado. Consequentemente, se encontra desejo com realização. Mas não adianta. Se eu desejo coisas no nível vibracional elevado, mas eu estou no medo, eu estou na raiva, eu estou na culpa e não faço nada para mudar isso, não vai encontrar, não tem como encontrar. O ajuste precisa ser feito dentro. É sempre o planeta, a gente fala que está passando por isso, está passando por aquilo, sempre foi assim. Sempre vivemos desafios, tragédias, problemas climáticos, de tempos em tempos. Sempre vivemos assim. Se você lê os livros de sabedoria divina, como a Bíblia e outros livros, você vai ver relatos de situações tenebrosas que a humanidade já passou. Então, sempre existirão, porque o mundo é dual, existe o bom e o mal, existe a luz e as trevas, existe o dia e a noite. Então, se é assim, vai continuar existindo aquilo que é bom e aquilo que não é bom. E quanto mais eu me trabalho, mais eu elevo a minha vibração, de modo que essa vibração comece a refletir em meu meio. Isso causa um impacto positivo, sim, e muito grande. Eu ajudo muito mais pessoas me mantendo em paz do que saindo louca, alvoroçada, tentando mudar o mundo. Claro que nós precisamos de ações práticas. Só pensar positivo, só sentir, não resolve. Isso é fundamental. Mas sem ação não vai acontecer, né? Então essas 3 questões precisam andar juntas. É verdade. Eu gostaria de pedir para todas as pessoas que estão aqui na live assistindo a gente. Na verdade, eu queria agradecer primeiramente e pedir para vocês
seguirem a gente, ó. Seguir o perfil da Editora Hércules, quem ainda não segue. E aqui também vai estar o Instagram da Shirley para vocês poderem seguir. Quem segue a Shirley, segue a Editora Hércules. Quem é seguidor da Editora Hércules, segue a Shirley. E para vocês poderem conhecer o trabalho da Editora Hércules e para vocês poderem acompanhar o trabalho da Shirley. Shirley, você tem mais algum outro meio de comunicação que você quer falar aqui? Um site ou um outro Instagram que é do método? Você quer deixar algum outro canal de comunicação? No meu Instagram tem um link lá na minha bio. Se você clicar naquele link, você vai ter acesso à palestra minha no TED, você vai ter acesso ao programa da Jovem Pan, você vai ter acesso a alguma entrevista que eu já tenha dado, a lista de espera para fazer o retiro, que até está desatualizada, mas pode pôr nela porque eu vejo. Você vai ter acesso ao Eu Pleno, que é o meu grupo junto com a Vivian, de terapia e coaching vibracional. Você vai ter acesso ao podcast Eu Aprendiz de Mim, ao meu Instagram Eu Aprendiz de Mim, que é só a respeito da Shirley, escritora intuitiva. Você vai ter acesso a muitas coisas por lá. Então, acho que ali é o suficiente para você encontrar tudo. Acesso ao meu livro, acesso ao meu oráculo. Eu tenho um oráculo chamado Em Sintonia com a Vida. Eu tenho um caderno para você praticar gratidão por 100 dias. Tudo isso você encontra no meu Instagram. Então lá na sua bio já tem um link onde a pessoa já encontra absolutamente tudo a respeito, tá bom? Exato. Eu quero agradecer a Elizabeth, ela acabou de começar a seguir a Editora Hércules. Aqui dá pra gente ver quem começa a seguir. A Hélia Bexiga também começou a seguir a Editora Hércules. Muito obrigada a vocês que estão começando a seguir a Editora Hércules. A Carol Petrin mandou uns olhinhos de coração para você. A Silvia Sara mandou também coração para você. A Clarissa, ela... Gente, Lúdia, eu acho que a gente agora tem que despedir, porque eu tenho que ver minha netinha dançando balé. Sim, vamos então só pedir. Eu estava lendo os comentários, agradecendo as pessoas, mas infelizmente hoje o Instagram ele não está deixando a gente se comunicar muito bem e se comunicar com as pessoas. Mas tudo bem, eu vou dar um jeito de... Podem fazer, comentem no Instagram da Editora Hércules. E também, se quiserem me mandar direct sugerindo um tema para entrevista, porque a gente pode voltar e fazer de novo no ano que vem. Aí, né? Podemos sim marcar uma outra. Porque... Deixa eu fazer um convite para o pessoal. Eu vou dar um workshop online no dia 19 de dezembro, das 19 às 22 horas, para a gente sintonizar com essa prosperidade divina que existe, que é nossa por direito divino, entrando em 2024, manifestando não só coisas boas no sentido material, no sentido físico, mas também trabalhando melhor nossas emoções. Eu vou falar sobre como a gente fazer de 2024 o nosso melhor ano até então, a partir dessa nossa decisão de aprender a se posicionar na vida. Vale muito a pena, me manda mensagem. O último post do meu Instagram tem informações. Só me mandar mensagem que eu te mando informações. Vai ser online ou presencial? Online, para todo mundo. Tá, então é só ir lá no Instagram da Shirley, que no post, no último post dela lá já vai estar as informações, então, para esse workshop online. Eu vou querer participar, já anotei aqui dia 19. Tá chegando. E eu quero mandar um beijo para as pessoas que acompanharam. Eu não consegui ver todo mundo aqui, eu estava concentrada em olhar para você, mas eu agradeço a todos que estiveram aqui. Quem não me segue, seja bem-vindo também, espero poder contribuir. E, Lud, muito obrigada pelo convite. Você conduz maravilhosamente bem. É muito bom estar aqui com você, né? Essa editora que publicou um livro que é tão valioso para mim, que é O Caminho de Shanti, o Perdão Muda Tudo, e que tem ajudado tantas pessoas aí em vários lugares do Brasil e até do mundo. Obrigada mesmo, de coração.
O livro da Shirley está disponível no site da Editora Hércules, www.editorahercules.com.br. O link também está na nossa bio. Sigam a Shirley, o nome do livro dela, quem entrar lá no site da editora, o livro da Shirley é O Caminho de Chante, o Perdão Muda Tudo. Então, eu quero agradecer todos que ficaram aqui, mesmo com as quedas. Nós agradecemos muito vocês por estarem aqui. E eu também agradeço muito a Shirley pelo convite. Agradeço por mais essa entrevista. Muito obrigada. E é muito bom estar aqui entrevistando você, conversando e aprendendo essas coisas. Todo esse seu conhecimento que você passa para a gente. Então, vamos marcar para o próximo ano mais uma entrevista dessa, porque sempre é muito bom, tá? Obrigada, minha querida. Um beijo para vocês. Um beijo. Boa noite. Do ano Tchau. novo, boas festas. Boa noite, João. Boa noite, Marine. Tchau, tchau. Boa noite.